Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Bruno. Eu sou advogado, especialista no direito dos autistas. Eu sou autista e tenho 2 filhos autistas. Aqui no nosso canal do YouTube, você vai ficar sempre atualizado com as informações mais relevantes sobre os direitos dos autistas. Então, eu já peço a você que se inscreva no nosso canal. Se inscreva aí, tem um sininho aí. Já se inscreva aí no nosso canal, tá? Aperte aí o sininho para sempre que a gente postar aqui um vídeo novo, você receba a notificação para ficar antenado e saber dos seus direitos ou do direito dos seus filhos, tá? Nós também temos um canal lá no Instagram, Autismo e Justiça. Lá também você vai ficar sempre atualizado com tudo que há de mais relevante nos direitos dos autistas. O meu papo com vocês aqui hoje é sobre escola e o direito dos autistas. Inclusive, fizemos um podcast aqui algumas semanas atrás, onde eu conversei com uma psicopedagoga sobre justamente esse tema, autismo e volta às aulas. Por quê? Porque nós estamos aí no início do ano, as aulas estão voltando agora, e sempre que há essa volta às aulas, é um motivo de muita ansiedade para os pais e também para os filhos autistas, que não sabem com o que vão se deparar na escola. Hoje, eu queria trazer aqui para vocês um relato de uma mãe. Ela me relatou uma situação e, em cima desta situação, eu vou expor para vocês de maneira bem clara, bem didática, o que você deve fazer neste caso. Tá bom? Olha só. A mãe me procurou dizendo o seguinte: que ela foi à escola para realizar a pré-matrícula do seu filho, mas ao chegar na escola, ela foi informada de que antes de fazer a matrícula do filho, ela teria que passar por uma reunião com os diretores da escola. Mas espera aí, por quê? Esse procedimento aconteceu com todo mundo? E a resposta para ela foi não. Esse procedimento iria ocorrer com ela. E por que com ela? Porque ela tinha um filho autista naquela escola. A mãe, então, resolveu passar, então, pela reunião. Passado aí mais de 20 dias desse primeiro contato, nada de ninguém fazer contato com ela para essa reunião. Então ela procurou novamente a escola. E no dia que ela procurou a escola, tiveram então essa reunião com ela. Estavam lá os diretores da escola. E foi dito a ela que o filho dela não poderia mais estudar na escola. Espera aí. Meu filho não pode estudar na escola? Não, não pode estudar na escola. O seu filho exige da escola uma professora de apoio exclusiva para ele. Isso é caro para a escola. Então, diante disso, ele não vai poder ficar na escola. Só que essa mãe, ela já tinha conversado algumas vezes comigo e ela sabia dos direitos do seu filho. Então, ela simplesmente disse ao diretor daquela escola: isso que você está fazendo é ilegal. Meu filho tem direito de estudar aqui? Sim, é direito dele. A condição de autista não tira esse direito dele. Quando o diretor percebeu que a mãe sabia do direito do seu filho, ele então mudou o rumo da conversa. Ele disse então que, como o filho precisaria de uma professora exclusiva para ele, o valor da sua mensalidade seria um valor diferenciado. A mãe mais uma vez perguntou: como é que é? Porque o meu filho é autista, vai necessitar de uma professora exclusiva, eu vou ter que pagar a mais na mensalidade dele? E o diretor disse que sim.
E a mãe me relatou que foi uma conversa muito pesada, muito triste, e ela não esperava de forma alguma ouvir tudo aquilo que ela ouviu do diretor de uma escola. A mãe então me ligou, muito desesperada, muito triste, me informando que o filho não estudaria mais naquela escola. Olha só, mais uma vez, o sistema vencendo os nossos direitos, vencendo os direitos dos nossos filhos através da dificuldade, através de dificultar a vida da família atípica. A mãe disse, Bruno, eu não consigo mais brigar, eu estou exausta. Eu disse a ela, eu compreendo a sua exaustão, eu compreendo o seu cansaço, mas nós não podemos deixar isso acontecer de maneira nenhuma. Primeiro, como é que você vai fazer para defender os direitos do seu filho se você que é mãe não exigiu o cumprimento do direito dele? Quem vai fazer? Quem vai fazer por ele? E segundo, se você tira o seu filho da escola, você está negando o direito do próximo autista que vier para cá. A escola vai fazer a mesma coisa e vai continuar fazendo isso um após o outro enquanto não lutarmos. E a mãe me disse que não aguentava mais e que iria preferir mudar ele de escola. Eu respeitei, não concordei, mas respeitei o direito daquela mãe em tirar o seu filho da escola. Mas aí eu sei que todos vocês estão me perguntando, tudo bem, mas e se ela quisesse garantir, exigir os direitos do filho? O que ela deveria fazer? Vamos lá, de uma maneira muito objetiva e simples, para que vocês possam entender e efetivar o direito dos seus filhos, tá bom? Mas claro, peraí, antes disso, tá gostando do vídeo? Eu te garanto que essa informação que eu vou te dar agora aqui, ela é primordial para que você possa garantir o direito dos seus filhos na escola. Então, já deixa o seu like. Por que você deixar o seu like é importante? Porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e ele vai entregar para mais pessoas. E esse é o meu desejo. Essa é a nossa missão. Que o maior número de pessoas possíveis fiquem sabendo dos direitos e de como exigir os seus direitos. Então eu peço, deixe o seu like. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Aqui nós vamos deixar você atualizado de todos os direitos relacionados ao autismo. Seja seu, adulto, autista ou dos seus filhos. Tá bom? Beleza? Curtiu? Se inscreveu? Vamos lá, presta atenção. Primeira coisa que essa mãe deveria ter feito, chamado a polícia e registrado um boletim de ocorrência. Esse é o primeiro passo. E por quê? Pessoal, a escola não pode negar matrícula pela condição de autista da criança. Eu falava com a psicopedagoga no nosso podcast e esse não estava sendo um problema. Antigamente era um problema crítico. As escolas negavam o direito de matrícula. Mas com o passar do tempo, com as pessoas conhecendo os seus direitos, isso mudou. Mas não mudou por inteiro. Olha para você ver, o caso que eu estou contando para vocês aconteceu. Então, primeiro ponto, faz o boletim de ocorrência, porque, primeiro, a escola não pode negar matrícula. Segundo, a escola não pode cobrar nenhum valor a mais. Claro que não. Se a criança vai precisar de um professor de apoio, o problema é da escola.
não é da família, não é da criança. Não pode ser exigido dessa família um valor a mais. Não tem valor a mais. E é por isso, então, que se registra o boletim de ocorrência. Perfeito. No boletim de ocorrência, o policial militar, se ele comparecer ao local dos fatos, é ótimo. Por quê? Porque lá no local dos fatos, ele vai ouvir a sua versão dos fatos, aí você vai narrar que esteve na escola, que a escola negou a matrícula num primeiro momento, mas que depois já aceitou a matrícula, mas que você teria um aumento na mensalidade por conta da condição do seu filho. Nesse momento, se o policial estiver no local dos fatos, seria interessante o policial, você solicitar ao policial que ouça também a escola. Só se for possível, tá bom? Só se for possível. Se não for possível, não tem problema. Com o boletim de ocorrência nas mãos, você vai procurar um advogado especialista no direito dos autistas para que ele possa tomar as medidas cabíveis. E são duas. A primeira, garantir a matrícula do seu filho naquela escola sem que ele tenha que pagar nenhum valor a mais. Ponto final. É garantir o direito de matrícula do seu filho naquela escola sem receber, sem ter que pagar nenhum valor a mais por isso. E segundo, entrar com ação cível requerendo danos morais. Uma ação de indenização contra a escola por danos morais. E ainda noticiar esse fato ou ao Ministério Público ou à autoridade policial para que tome as medidas cabíveis, porque isso caracteriza crime. Crime. Tá bom? Então perceba. O advogado ele vai garantir a matrícula do seu filho sem que tenha nenhum valor a mais por isso, ação cível por danos morais e também acionar ou o Ministério Público ou a autoridade policial para que instaure inquérito policial para se averiguar a prática de crime. Ok? Mas aí você pode estar se pensando, mas como eu vou matricular o meu filho nessa escola que não quer ele? Pessoal, se a gente não efetivar os direitos dos nossos filhos, se a gente não fizer com que a escola seja obrigada a receber o nosso filho e a ele dar um tratamento digno, eu estou indo contra o direito do meu filho e eu estou também indo contra o direito de outros possíveis autistas que vierem estudar naquela escola. A gente não pode deixar isso acontecer, porque se a escola fizer isso com o meu filho e eu deixar, ela vai fazer com o filho do outro, vai fazer com o filho do outro e vai fazer com o filho do outro. Isso não pode acontecer. Não pode. Nós temos que exigir. Ah, mas a partir do momento que eu deixar o meu filho lá, ele vai ser maltratado. Não vai. Não vai. É exigir que ele ali estude e tenha um tratamento digno. Ok? Maravilha. Agora, presta atenção. Outros aspectos relacionados à escola. Então, se isso acontecer, for negado ou cobrar valor a mais, o que você vai fazer? Boletim de ocorrência e as ações pertinentes. Outro detalhe, eu vou aproveitar e falar nesse vídeo, muito discutido, muito problemático no início das aulas. Primeiro, professor de apoio. Tem escola falando para as mães que não é obrigação da escola fornecer professor de apoio. Tá errado. É lei, é direito do seu filho. Está descrito na lei, é obrigação da escola. Mas, presta atenção aqui agora. Para que o direito do seu filho seja efetivado, tem que estar no laudo médico. No laudo do médico deve vir escrito, deve vir expresso que o seu filho necessita de um professor de apoio para acompanhá-lo na escola. Isso é obrigatório.
Se não tiver no laudo descrito dessa maneira, a escola não vai fornecer. Agora, tem no laudo, doutor, tem no laudo a necessidade de um professor de apoio. O que eu faço? Você vai fazer um pedido administrativo para a escola, tá? Para que a escola forneça esse professor. Se a escola negar, você vai ter que procurar a via judicial. Presta atenção. Doutor, eu mesmo posso fazer esse pedido administrativo? Pode. Para fazer o pedido administrativo, não é necessário um advogado. Mas posso te dar um conselho? Quando nós estamos envolvidos emocionalmente na causa, às vezes a gente fica cego. Às vezes a gente deixa a emoção tomar lugar da razão. E aí desanda tudo. Então, o meu conselho, contrate um advogado especializado para que ele faça o pedido administrativo. Sabe por quê? Um pedido administrativo bem feito, bem fundamentado, pode evitar a ação judicial. Advogado é igual médico. Você vai, bate o olho, confia, contrata e esquece. Deixa na mão dele resolver o problema. Vai dormir em paz, vai curtir sua família, vai trabalhar em paz e deixa por conta do advogado resolver esse problema. Então, a minha sugestão, já contrate um advogado para fazer o pedido administrativo. Fez o pedido administrativo, deu certo? Perfeito. O pedido administrativo foi negado, justiça. Pessoal, aqui eu não estou falando que há discussão, aqui não há discussão. As decisões judiciais já são unânimes. Não tem discussão mais. Se tiver essa exigência no laudo médico, a escola é obrigada a fornecer o professor de apoio. Não tem discussão. Beleza. Outro ponto. Mas o meu filho, ele tem uma professora de apoio, mas quantos alunos, no máximo, uma professora de apoio pode ficar em sala de aula? E aí, pessoal? Eu recebi mensagem de mães dizendo que professor de apoio estava ficando com 5 alunos em sala de aula. Está errado. Aqui em Minas Gerais, no estado de Minas Gerais, nós temos uma resolução que diz que para um professor de apoio, eu posso ter no máximo 3 alunos. Um professor de apoio para cada 3 alunos. Bruno, mas o meu filho está ficando com mais 4. Uma professora para 5. Você vai, mais uma vez, exigir o cumprimento da lei, qual seja um professor para cada 3 alunos. Beleza? Maravilha. Mas, para a gente fechar isso aqui com chave de ouro, meu filho, ele é nível 2 de suporte. O meu filho, ele não fala ainda. Nesse caso, ele pode ter um professor de apoio exclusivo? Olha isso. Recebi vários disso aqui essa semana. Inclusive, muitas pessoas não sabem disso. Presta atenção. Se o seu filho necessita de uma atenção maior, se o seu filho precisa de um suporte maior, ele tem direito a um professor de apoio exclusivo para ele. Mas olha o que eu vou te falar agora, e esse é o segredo. Para que ele tenha direito a um professor de apoio exclusivo, isso tem que vir descrito no laudo médico. Isso tem que vir descrito no laudo médico. O médico tem que descrever que o paciente tem essa dificuldade, essa limitação, e por conta dessas dificuldades, dessas limitações, ele necessita de um professor de apoio exclusivo para ele. E aqui, mais uma vez, eu falo para vocês, não há discussão.
Não temos discussão aqui, já é pacífico. Se tiver descrito no laudo médico que o paciente, por ter um nível de suporte maior, necessite de um professor de apoio exclusivo, a ele deverá, a escola é obrigada a fornecer para ele um professor de apoio exclusivo. Percebem? Percebem que nós estamos aqui falando de direitos. Direitos estes que são pacíficos, já na jurisprudência dos nossos tribunais. Então não tem discussão. Agora, você simplesmente ficar reclamando, ir para a porta da escola brigar, bater boca com o diretor, bater boca com a professora, isso não vai resolver o seu problema, isso não vai resolver o problema do seu filho. Muito pelo contrário, você vai criar mais confusão. Então, para você efetivar os direitos do seu filho, para você efetivar os seus direitos quanto autista, a minha recomendação é sempre: procure um advogado especializado e deixe que ele resolva o seu problema. Ok? Pessoal, o vídeo de hoje era para relatar, passar para vocês essa experiência, esses relatos que eu recebi e também passar de uma forma bem objetiva quais são os caminhos que você deve se utilizar para resolver esses problemas. Mais uma vez eu peço a você, se você gostou desse vídeo, compartilhe. Mande esse vídeo lá naquele grupo de mães atípicas, lá naquele grupo de famílias atípicas, porque o grande problema hoje é que muitas pessoas, muitas famílias atípicas não conhecem os seus direitos e, por conta disso, não conseguem exigir os seus direitos. Então, peço a você que compartilhe esse vídeo. Peço você, mais uma vez, deixe o seu like é importante. Vamos fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e entregue para mais pessoas. E se você gostou do conteúdo, quer continuar sempre atualizado no direito dos autistas, já se inscreve aí para os posteriores vídeos. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê num próximo vídeo. Valeu! Tchau!